podcast produzido pelo portal SQ Rio Mais. Eu sou o Rodrigo Almeida e hoje estou aqui ao lado do Gabriel Duarte. Tudo bem, Gabriel? E aí, Rod, tudo bom? Prazer estar aqui com você de novo. Prazer é meu. E hoje, galera, o podcast é muito especial. A gente está recebendo aqui o Fernando de Mendonça, que dispensa comentários, mas para quem ainda não conhece o Fernando, ele fundou o INPE, vai completar 100 anos esse ano e vai ser homenageado esse ano no Congresso do Invoice, né, que é a quinta edição do Sonhar e Realizar. E é um prazer imenso ter você aqui. E a primeira coisa que eu queria falar com o senhor é qual que é o sentimento? Agora, esse ano, o senhor está completando 100 anos e vai ser homenageado no Congresso do Invoice. Qual que é o seu sentimento? Olha, é impressionante. Primeiro, que eu não esperava. Segundo, eu acho que a homenagem recebida, eu posso julgar que será que sou merecido, mas não é problema meu. O problema é de quem escolheu. Tá? Esse é o problema deles. Tá? Então, eu vejo o seguinte: Invox é um exemplo de interesse em educação que existe no Brasil. Tá? O Brasil, no meu ver, eu sou otimista, mas o sistema educacional brasileiro, de um modo geral, está muito abaixo das nações mais evoluídas lá fora. Tá? Aí, o que acontece é que essa decadência aconteceu em vários órgãos que estão dependendo do governo federal, em termos de governos que não se interessaram tanto pela educação como deviam. E o Brasil, no momento, não tem outra solução, a não ser que esteja uma revolução educacional, no modo que foi feito na Índia pelo Nehru, tá? Na década de 40. Depois eu explico por que isso. Então, ser homenageado por uma instituição como o Invoice é uma coisa fenomenal e inesperada. Mais ainda, eu acho que a solução seria o Invoice criar um jeito de influenciar municípios a fazerem a mesma coisa que eles fazem em São José. Primeiro, testa no Vale. Se der certo, expõe para o Brasil inteiro, para poder a massa prestar atenção e valorizar o que é educação. Tá? O Congresso do Invoice vai acontecer nesse final de semana, né? Dias 24 e 25. Então, o Congresso vai tratar de cultura aeroespacial, vai tratar da educação. E o senhor Fernando de Mendonça vai ser o primeiro homenageado, né? E, senhor Fernando, eu queria saber de você, porque o Invoice, ele trabalha também muito pensando na educação dos jovens, né? Eu queria saber o que você deseja passar para os jovens do Congresso, do Invoice, da cidade de São José. O que você acha que os jovens hoje, a juventude hoje, pode realizar? Eu posso reverter a situação de processo. É o seguinte: quando você se torna jovem, cresce, você normalmente começa a desenvolver o capital que você vai usar na vida em termos de salário, investimentos. Né? Esses investimentos no Brasil é feito no jovem, mas não é planejado a velhice deles. Normalmente eles se aposentam com um salário muito mais baixo do que teve na vida onde ele era empregado. Então ele tem um padrão de vida na velhice que devia ser melhor ou igual à da mocidade, muito abaixo da mocidade. Então, esse é o problema. Aí existe o seguinte também: ao desenvolver esse capital que você faz, vida, coisas materiais, existe um outro capital, que eu chamo de capital intangível, que não depende dessa real, ele depende de outra medida. Esse capital intangível é a família, os pais que você teve, a pressão que você sentiu para estudar e mais tarde você mesmo se desenvolver estudando o que você quer. Esse capital intangível é que gera prestígio. E o prestígio é que gera a criação de ações que podem ser vinculadas e tornadas realidade. Então, se você desenvolver, ter um prestígio alto, você pode no futuro transformar o capital intangível no capital real. Mas aí tem que ser para o bem da sociedade, porque se for para o próprio bem, é corrupção. Você pega um político, ele tem um capital intangível grande, milhares de pessoas vão votar nele, é capital intangível. Se ele usar isso para o bem próprio, então não está certo, ele vai cometer corrupção. Esse é o modo de eu ver o valor da educação na formação do jovem brasileiro. E, lamentavelmente, a gente está perdendo muitos e grandes jovens no sistema educacional, porque tem grandes deficiências hoje em dia. Né? Inclusive, o prêmio vai ser entregue, a medalha, né, pelos bisnetos do Osiris Silva, que fundou a Embraer, é uma grande figura também do setor aeroespacial e aeronáutico.
Eu queria saber como que é a sua relação com os Íris. Vocês são amigos? Você estava contando nos bastidores pra gente que você, logo no começo do INPE, encomendou aviões da Embraer. Como que o senhor... como que era a sua relação com os Íris? É minha relação, não entendi bem, desculpe. Como que é a sua relação com Osíris Silva? Você comentou que que é próximo do Osíris, que inclusive quando fundou o INPE, foi atrás do Osíris para encomendar aviões da Embraer. Amanhã a homenagem, né, vai ser entregue, as medalhas serão entregues pelos bisnetos do Osíris Silva. Esse avião que eu mencionei, do INPE, eu fui aviador militar durante muitos anos. Eu entrei na FAB em 1943, e o Ministério foi por mais de 41. Meu número de entrada na FAB, 3.286. Na época só tinha 3.385 caras na FAB. Né? A FAB era a aviação do Exército, da Marinha, e foi transformada em Ministério da Aeronáutica, que criou a Força Aérea Brasileira FAB. E durante 20 ou 30 anos eu passei voando aviões militares. Mas era da Segunda Guerra, então a FAB me mandou para criar aviões anfíbios e aviões de guerra, me mandou para os Estados Unidos, para a Marinha Americana. O Brasil tinha um convênio de estabelecer aviação para mandar para a Itália, formar um grupo de caça, e o grupo para mandar com a guerra contra o Japão na época. Eu fui desse segundo grupo. Passei 2 anos voando todos os aviões modernos que existiam no mundo, americanos, nos Estados Unidos. Então, isso deu muita experiência aeronáutica. Eu voltei porque houve um erro de missão, era para passar 1 ano, mas estender meus treinamentos por 2 anos. Então, foi caça, bombardeio, patrulha, e hoje existe o clube dos patrulheiros da FAB, eu estou nele. Existe o clube dos caçadores da FAB, eu estou nele. Participa das reuniões ainda? Eu participei dos dois, entendeu? E aí, com isso, eu participei muito tempo no Correio Aéreo Nacional, que era um correio feito pela FAB, onde não existia comunicação. Tinha a Amazônia, tinha o litoral e tinha o Tocantins. Eu fiz muito do litoral, né? Então, eu conheço bem esse litoral entre o Rio de Janeiro e Natal, com a palma da minha mão. Legal. E, Fernando, a gente sempre fala sobre São José como a cidade da inovação, a cidade da tecnologia. Pois é, isso foi como consequência da criação do CTA. O CTA foi criado pelo brigadeiro Casimiro Montenegro, quando ele era tenente-coronel. Aí o cara teve a ideia, foi para os Estados Unidos visitar a Força Aérea Americana, que queria fazer o Instituto de Pesquisa do Brasil. Aí a Força Aérea falou, ó, esse negócio a gente contrata com as universidades. Aí arranjaram um jeito de ele visitar algumas universidades americanas. Ele esteve no MIT, Massachusetts Institute of Technology, Instituto de Tecnologia do MIT, perto de Boston. Ele foi lá, e lá ele conseguiu que um indivíduo especializado em estabelecer organizações de pesquisa fosse aceitar o convite para vir do Brasil participar da ideia dele. Esse indivíduo foi o primeiro reitor do ITA, né? Americano. Né? E criou o ITA, que até hoje tem tradição naquela época, em 1950, por assim, quando o ITA foi estabelecido. Né? E aí eu estava eu estava na Força Aérea, mas eu era convocado durante a guerra. A convocação foi feita, quando o Brasil entrou na guerra, aviador civil, de turismo, que falasse inglês, era convocado para fazer treinamento nos Estados Unidos. E eu adorava a ideia de ir para os Estados Unidos, porque o cinema brasileiro só tinha filme americano, e eu ficava doido pelo que eu via do filme americano. Então, ir para os Estados Unidos, para mim, era... Queria conhecer, né? Meu problema não era ser brigadeiro, general, meu problema era voar. Então, eu voei, talvez tenha pouca gente na fábrica que tenha pilotado tanto tempo, eu tenho quase 7.000 horas de voo como piloto, tá? Então, isso aí favoreceu muito. Mas acontece que, quando eu estava fazendo essa situação, era convocado, eles não promoviam. Aí, quando chegou no ano de 1948, passou uma lei que era quem convocado podia passar para ativa se fizesse a Academia da Força Aérea, que era uma escola no Rio de Janeiro. E eu me inscrevi e fiz a Academia da Força Aérea. Quando eu estava fazendo a Academia da Força Aérea, aconteceu depois um acidente em São José, e aí eu vim ver que é acidente de aviação.
Né? Era um aviãozinho pequeno, teve um acidente, um americano que tinha estado aí na época da construção dos prédios. Aí eu falei, que diabo de prédio é esse? Ah, não vai ter aqui uma escola de engenharia e tudo aí. Eu vou fazer essa escola um dia. E não deu outra. Quando eu terminei o ITA, eu comecei a planejar fazer o diabo da escola. O ITA foi. Quando eu terminei a academia da Força Aérea, aí eu arranjei um jeito de fazer o ITA, já em 1950. Terminado o ITA, aconteceu um negócio, eu estava no 4º ano do ITA, quando a União Soviética declarou que ia fazer um satélite artificial da Terra. E 3 meses depois, os americanos falaram a mesma coisa. Como eles falaram que eu estaria a fazer, e eu tinha bastante contato, estaria devido aos 2 anos que eu passei da Marinha, eu entrei em contato com o pessoal da Marinha e eles me deram o croquis de uma estação para receber os sinais do futuro satélite. Aí, então, eu entrei na aeroespacial, no 5º ano do ITA, para fazer esse negócio. E montei a estação e fiquei esperando o lançamento do satélite. Só que os soviéticos lançaram antes o Sputnik 1. A minha estação era feita para a frequência do americano. Eu tive que mudar a estação, mas o americano só foi lançado em janeiro, e o outro foi em outubro de 57. Então, nesse período, a estação, para receber o Sputnik, só recebia bip, bip, bip. Não era o que eu queria. Quando ele lançou o americano, eu tive que mudar de novo a frequência da estação, e aí tinha muita informação que eu não entendia. Aí eu resolvi, na minha cabeça, eu sou otimista, fazer um instituto para estudar um dia as coisas espaciais. Porque você tem que aproveitar as oportunidades que surgem na vida de acordo com as modas que existem. Então a moda começou moda espacial. A imprensa brasileira só noticiava os acidentes de lançamentos de foguetes, etc. Então, quando terminou o ITA, eu tive que pedir permissão de licença sem vencimento da Força Aérea para fazer o meu doutoramento com bolsa de estudo da CAPES, do Ministério da Educação. E eu fui e passei meus 5 anos lá. Depois que eu terminei o doutoramento lá, eu fiz o pós-doutoramento mais um ano lá, depois fiz outros pós-doutoramentos na Áustria, noutra situação. Então, a minha formação acadêmica ficou boa. Então, meu capital intangível aumentou muito. Uhum. Tá? E a ideia... Aí eu resolvi fazer o INPE Construção. O brigadeiro-chefe do CTA, era cearense, eu sou cearense, então eu gostava muito dele e ele me ouvia bastante. Tá? Todo pecadilho que eu tinha, ele me chamava, olha, você fez tal, só errado, faz assim. Ele era interessante, cara. Muito bem. Então, foi por aí. Para fazer o INPE, ele pegou um pedaço do CTA e através de mim, ele me deu um hectare, 100 metros por 100 metros na área do CTA, que é enorme. Né? Aí ele não queria que eu fizesse instituto do CTA. Faz o instituto aí, arranjando outros recursos externos à aeronáutica. Eu falei, não é possível, eu já lhe dei o problema, você sobe. Aqui você não faz, comigo não. Aí eu fui e consegui arranjar um jeito de passar o Instituto do Conselho Nacional de Pesquisas, que era no Rio de Janeiro. E esse Conselho Nacional de Pesquisa, então, encampar a ideia e criou, então, a Comissão Nacional de Atividades Espaciais, na qual eu dirigi. Muito bem. Mais tarde eu transformei essa comissão e, depois de formar meu grupo de 100 pesquisadores, transformei em Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, INPE, tá? Em 70. Então, eu passei 15 a 16 anos mexendo em coisa de espaço. Criei uma barreira do inferno lá no Rio Grande do Norte para lançar foguetes de sondagem para meteorologia, e foi por aí que eu fiquei dentro dessa área de espacial. E com isso, quando eu estava em Stanford, né, fazendo doutoramento, eles criaram a NASA. E eu consegui um contato com a NASA para apoiar a minha pesquisa de doutoramento lá. E eles submetiam a proposta, eles aceitaram e eles pagaram todas as despesas da construção de 4 satélites para mim. Tá? Então, isso aí eu fiquei. Quando eu voltei, eu trouxe todo o equipamento para continuar a minha pesquisa aqui e passei 15 anos fazendo pesquisa junto com o pesquisador da NASA dos Estados Unidos. Então, isso me deu muita oportunidade, devido ao capital intangível, tá? de ter esses contatos externos.
Então, pessoas importantes como Werner von Braun virou meu amigo, eu trouxe ele ao Brasil, passar os 10 dias comigo aqui em São José. E muitos, o primeiro astronauta, ele foi à Lua, voltou da Lua, me trouxe uma pedra da Lua. Olha só. Tá Que legal. Então, são coisas que não é dinheiro, isso é prestígio que tinha. Pode dizer que existe um sinônimo para prestígio, eu estou usando a palavra, mas, no meu ver, é o prestígio que você tem perante certos grupos, certas pessoas. Né? De tal forma que essa história bem cumprida, não sei se vale a pena estar estendendo tanto assim, mas eu não vi você dar um sinal para eu mudar de assunto. Não, eu queria te perguntar, porque você está falando desse começo, né, do processo que você foi amadurecendo a ideia de fundar o INPE e a fundação, e aqui a gente tem o ITA, né, o CTA em São José, e também a Embraer. Eu queria saber como que você vê a contribuição de São José como cidade, tendo essas 3 grandes instituições, para o crescimento do Brasil, para a gente encontrar o Brasil hoje como referência, né, nessa área. Porque tecnologia, para mim, não é você formar um regimento novo, dizer que esse regimento foi baseado em tecnologia. Não é. Tecnologia é ciência aplicada. Tá? Quem tem ciência aplicada, quem tem ciência aplicada desenvolve tecnologia. O Brasil não tem quase nada de ciência, portanto, tem muito pouca ciência aplicada, tem poucas tecnologias. E a maioria das tecnologias brasileiras são importadas. A maioria. Tá? É claro que existem algumas. O Brasil é enorme, é muito fraco, mas tem ilhas de conhecimento. Uma das ilhas principais que eu considero é o município de São José. Tá? E de São José, quem fala de educação é Invoice. Então, eu acho que o modelo Invoice devia expandir para outros municípios, outros estados. É uma coisa muito importante. Se não houver uma revolução educacional no Brasil, o futuro nosso vai ser igual ao presente. Né? Teve um cara, 3 séculos depois de Cristo, era um filósofo chamado de Santo Agostinho. Esse cara disse um negócio muito importante. Ele falou o seguinte: o presente no futuro é passado. Hoje, amanhã já é passado, o dia de hoje. O futuro é passado. Aí o outro cara, outro filósofo grego, tinha um silogismo, ele falou assim: dessa afirmação a gente deduz que quem não tem presente não terá nem futuro nem passado. Se você não exercer muita coisa do presente, no futuro você tem. Se você não fez, não tem. Então você não tem futuro e não teve passado na época. Então é importante você aproveitar tudo baseado no jovem, para ele ter futuro e ter passado. Tá? Então, para isso, é educação. Aí você vê o seguinte: há 50, 60 anos atrás, mais ou menos, a Índia, eu estive lá, era igual ao Brasil. É inviável esse país, população enorme, pobreza, aí você veja. Aí o cara, chamado Nehru, fez uma revolução educacional. 40 anos depois, 50 anos depois, a Índia já tinha bomba atômica, armas nucleares grandes, aviação própria, foguete próprio, lançamento próprio. O Brasil contratou o lançamento do satélite do INPE na Índia. Ele já tinha. Então, ele passou anos na frente do Brasil em tecnologia, porque o Brasil não fizeram a tal da revolução educacional. Tá? Educação, você depende de 2 coisas. O modo de ensinar, é pedagogia, e uma política educacional. E política educacional não tem partido, nem de esquerda nem de direita. É uma coisa para a evolução do povo, no modo geral. E isso no Brasil não tem nenhuma coisa nem outra. A nossa pedagogia é totalmente esquerdista, tá? Na formação dos alunos da universidade e do pessoal de ensino médio. É lamentável. E o que o senhor acredita que o Brasil tem que fazer, por exemplo, para crescer e se desenvolver no setor aeroespacial? Mas, olha, eu vejo o seguinte: o governo brasileiro, a tendência é refletir a população. Se a população tem um nome de ignorância muito grande, eles que vão votar e eles que têm representante. Não é verdade? A minoria, sabe, tem que propagar o ensino para ser uma coisa de valor para muito mais gente que o presente, de qualidade. Tá? Você acha que... Aí que eu vejo o Invox e dou, como você não pode fazer revolução educacional com o governo, você pode fazer popular, transformando o inox como um tipo de coisa que é permeável a vários municípios.
ganhar massa para poder depois persuadir o Brasil inteiro em respeitar a educação. Perfeito. Você concorda comigo? Sim, claro. E falando de educação, Fernando, o ITA é uma referência, né? É. E agora o ITA está se expandindo, né? Para a sua terra, inclusive. Pois é, mas aí eu não faço parte da comissão, mas eu tenho contato com os membros da comissão. Aí eu fui contra se eles não definissem quais seriam os professores de lá. Porque se for professor de concurso público, eu já sei que vai ser um desastre, como está sendo o atual aqui. A decadência do ITA aqui, em relação ao que era, é muito boa ainda. Mas o que é bom pode ser melhorado. Tá? Como que o senhor acha Eu acho que melhorar ele piorou muito em relação ao tempo que eu fiz o ITA. Tá? A metade dos professores do ITA eram professores estrangeiros na época, mas de alta classe estrangeira. Tá? Hoje, os alunos reclamam da qualidade dos professores. Pô. Então, essa decadência. Pelo local do novo ITA, né, vai ser em Fortaleza. O que você acha que pode ter de diferente lá? O que você acha que o novo campus do ITA, lá no Nordeste, pode produzir? Olha, é o seguinte, primeiro é que o ITA são 5 anos. 2 anos vão ser sempre aqui. Sim. Depois eles vão fazer lá só o profissional. O profissional daqui são três engenharias. Lá vão ser diferenciados. Então o cara tem que optar, depois de fazer o daqui, se ele fica aqui ou se vai para lá, dependendo do número de vaga. Há uma moda que muda com o tempo. Por exemplo, falava-se muito em várias coisas que hoje são relegadas em segundo plano e passou-se a falar de moda agora em inteligência artificial, por exemplo. Então, eles vão ter curso lá de utilização de inteligência artificial. O daqui não tem. O daqui mantém ainda só aeronáutica. E lá entra mais na parte científica. Aí eu falei, e como é que vai ser? Aí eu tenho uma proposta, rejeitada no início, mas agora está valendo, de ter uma fábrica de professores para as unidades de ensino da aeronáutica, para o próprio ITA, para o ITA. Vai ser o ITA só. O reitor daqui e o de lá é o diretor, não é reitor. Porque eles fazem, é o ITA só, com 2 campos, o campus daqui e o campo de lá. Só que, como a predominância de alunos cearenses, daqui, quando faz 2 anos, é possível que a maioria daqui queira fazer lá, para ficar perto da família. Não se sabe. Mas eu acho que, se não houver uma formação de professores, aí o que é que eu sugeri? Eu estou me alongando bastante, para dizer a vocês, depois vocês fazem para vocês quiserem. Conte aí, o que o senhor pensa para o ITA? A fábrica de educação do pessoal da aeronáutica. E quando o pessoal, se for do ITA, o pessoal civil, pode optar em ser militar. Então, ele é engenheiro militar na aeronáutica. Existe já, eu diria, 5 a 10% dos alunos preferem fazer militar. Mas no passado zero, existe hoje brigadeiros, engenheiros que fizeram ITA e são brigadeiros na FAB e da engenharia. Existe já um grupo razoavelmente bom desse pessoal. Então, pegar esses caras que forem voluntários e quiserem, fazer o doutoramento em educação nos países de boa educação. A França, a Itália, a Alemanha, Estados Unidos, Canadá, entendeu? Então, esse cara faz, quando ele voltar, ele faz um estágio de 6 meses no instituto que nós estamos criando no Ceará, em pedagogia e política educacional. Ele faz esse curso, então ele está capacitado a fazer o concurso público e ganhar dos caras que não fizeram. Então, eu não elimino a lei do concurso público, mas submeto a ele candidatos qualificados. Você quer elevar o nível, né? Eleva tremendamente o nível. Aí é o seguinte, para fazer esse curso no Ceará, existem nas universidades do Hemisfério Norte, vários países, o ano sabático. O 7º ano, o professor universitário tem que sair e ir para outra universidade. E ele vai ocupar o lugar de um cara que foi para outra. Então, o conhecimento circula. No Brasil... Você acha que esse intercâmbio ele faz muita diferença? Intercâmbio de país, inclusive, que ele quiser, que ele conseguir, que aceite mandar, aceite receber. Tá? Aí eu estou propondo que eu trago 5 professores de ano sabático, complementar os cursos dos professores do Ceará e do ITA daqui. Tá? A gente converteu. Agora é o seguinte, as universidades que eu conheço lá fora têm um elevado número de professores que têm um prêmio Nobel. O Brasil não tem nenhum. Então, eu vou trazer professor ano sabático que tenha prêmio Nobel. Então, o ITA vai ter 5 professores com prêmio Nobel, Ceará
5 professores com o prêmio Nobel, então vai elevar bastante o nível educacional desse pessoal. Porque o prêmio Nobel, o ano sabático, o salário do cara é pago pela origem, não é pago por aqui. Mas a hora que ele vem para o lugar, que tem que dar a ele residência, a secretária falando inglês, as coisas normais. Isso não é nada em relação ao benefício que ele pode trazer. Tá? Fernando. Tá bom? Então, isso era contrário da Aeronáutica. Não dá. Finalmente, eu sou muito persistente, e quando não perde o foco, eu posso passar 5 anos marretando. Aí o inimigo diz, dá logo para esse cara, porque ele vai te matar. Ô, Fernando, a gente conversou essa semana com o reitor do ITA. É. E aí a gente falou sobre o ITA no Ceará. O novo reitor Isso, é um dos o primeiros, Antônio. não, o segundo reitor que foi aluno do ITA. E O Guilherme. aí ele conversou com a gente justamente sobre o campus lá do Ceará, e o que ele falou com a gente foi sobre a exploração do potencial lá da região, né? A gente sabe que o Nordeste tem um potencial de energias renováveis muito forte, né? Mas isso aí já é problema racial, entendeu? Ele tem uma origem disso, pessoal do Nordeste, a qualidade. Você pega os alunos nordestinos, passa o vestibular do INPE, do IME, muito mais facilidade do que no resto do Brasil. Por quê? Quando houve a invasão dos holandeses em Pernambuco, né, 80% dos caras que vieram eram caras refugiados do judaísmo, do antissemitismo que existia na Europa. Esses caras foram para Pernambuco. Não deu certo em Pernambuco, parte migraram para os Estados Unidos e criaram a Nova Amsterdã. A Nova Amsterdã virou Nova York. A Nova York foi criada por esses caras. E parte foram para o Ceará. Tá? Então, a população do Ceará tem um percentual de semitismo muito elevado. Então, existe um instituto americano em Israel que faz o levantamento, você submete o teste deles, eles mandam o kit para o seu teste e constatam o seu DNA com as raças diferentes. Eu fiz, então eu sabia, sou descendente de basco, meus avós eram Espanha do Norte e Portugal. Aí, central, eu tenho 11% de sangue de judeu. Tá? Então, como eu, tem muita gente. E eu acho o DNA judeu, por milhares de anos na história, o judaísmo foi sempre perseguido, o cara que foi sempre trabalhando para se defender de alguma coisa, isto é, tendo desafio. Quem tem desafio, progride. Então, esse pessoal do Ceará reflete, em parte, o semitismo que eles têm. Isso é teoria boba, mas é fundamentada em dados. Entendeu? Eu queria saber do senhor, o que o senhor acha que o ITA vai fazer para explorar bem esse potencial lá da região? Porque a gente sabe a importância que a energia renovável tem para o nosso país. Depende do professor. Entendeu? Não importa os alunos que ele colocar, depende do professor. Perfeito. Então, queria fazer uma pergunta para o senhor, porque você está prestes a completar 100 anos, né? Nesse ano, no dia 2 de dezembro. E ao longo de toda a vida, imagino que tenha se deparado com muitas tecnologias inovadoras. Passou pela Segunda Guerra, por exemplo, toda a revolução tecnológica agora dos anos 2000, celular e tudo mais. Mas qual foi a tecnologia mais impressionante que o senhor já viu? Porque você também está nativa ainda, né? Ainda participa de projetos, segue fazendo projetos. Eu acho que a maioria delas no século XX, pouco no século XIX. Tá? Mas a tecnologia que eu achei mais importante foi na área de energia nuclear. Tudo baseado nas teorias de 1906, do Albert Einstein. Formaram o projeto Manhattan, gastaram 300 bilhões de dólares e desenvolveram a bomba atômica. Oppenheimer. Só o processo de fazer isso envolveu muita gente nos Estados Unidos. Então, eu acho que não houve nenhuma tecnologia que envolvesse tanto dinheiro e tanta gente para ser desenvolvida quanto a parte nuclear. E até hoje é um perigo entre as nações. Você acha que, para o futuro, nos próximos anos, pode aparecer alguma coisa tão significativa em termos de avanço quanto a bomba atômica? Eu acho que é o seguinte, o corpo humano é muito conhecido, fígado, baço, rim, pulmão, e pouca coisa percentualmente é conhecida em relação ao cérebro. Então tem muita coisa a ser descoberta pela potencialidade do cérebro humano.
O cérebro tem mais de milhares de sensores do corpo inteiro. Você toca aqui, você sente a dor, foi mandada pelo cérebro como defesa, pô. Não é do local, não pensa, não tem eu. Tá? Então, eu acho que o cérebro humano continua progredindo. Tá? Eu acho, em termos de uso mais moderno. Se você pegar um cara bem chucro, que não teve a menor ideia, lá no interior do inferno, do Ceará, de algum lugar, e pegar um outro que viveu numa sociedade que tem bastante desafios, o progresso desse é muito maior do que o do outro, porque o cérebro desenvolve também. O membro que não é usado atrofia. Então, essa ideia do cara entrar para aposentadoria é um desastre. Eu não me aposento nunca, porque eu sei se aposentar. E o ideal de muito brasileiro é se aposentar, brasileiro, a vida mansa, não tem obrigação, não tem chefe. Isso é um desastre. Eu tenho um cara chamado Marshall, era general do exército americano, e criou o plano Marshall de recuperação da Europa. Tá? Ele chegou à conclusão que os generais americanos, antigo quartel, morriam 2 anos depois de aposentado. Por quê? Porque não tinha tropa para dirigir, não tinha prestígio, não mandava ninguém, não tinha prestígio, então não fazia uso do tal capital intangível. E aí, resultado, morria por falta de incentivo e de desafio. Ele mesmo, macho, morreu 2 anos depois. Tá? Então, ele ensinou e ele morreu com o ensino dele. Então, eu vejo que é muito importante, de novo, o processo educacional para permitir você não se aposentar. Cria problemas que não existem para você estudar qual a solução. Isso é um desafio cerebral. Tá? Aprende a jogar xadrez e tenta jogar xadrez de memória com outra pessoa sem ver o tabuleiro. Tá? Isso também é um negócio muito instrutivo, você lembrar 20, 30 posições daquelas peças todas do competidor e as suas para poder ganhar o jogo. Então, é exercício cerebral. Então, eu acho que... é um exemplo disso, né? Com certeza. Como a gente falou aqui, você segue fazendo projetos, Pois segue na ativa, mas a gente quer saber quais são os seus planos, né? O que que você Até planeja? porque o senhor falou de criar solução para problema que não existe, né? Que solução que você tem criado A aí? educação brasileira, esse problema existe, eu não procurando. Eu fico bolando o que fazer. Agora, o momento é fazer o invoice, Se espalhar. Espalhar. Mas em termos de tecnologia, o senhor tem pensado alguma coisa diferente? Não. O senhor comentou também nos bastidores mais cedo que estava fazendo um projeto de energia, né? Voltado para energia. Olha aqui, tem 2 coisas de falácia no Brasil. A imprensa, né, tinha coisa que não existe. Por exemplo, era aquecimento global. Por que era aquecimento global? Porque o International Panel of Climatic Change das Nações Unidas é que inventou esse negócio de aquecimento global. Carbono, nossa senhora, geração de carbono, um desastre. Isso não funciona, se demonstra que não é por aí. Depois, mudança climática também sempre existiu. Você faz a estatística do passado, 100, 200 anos, houve situações muito piores do que aconteceram agora no mesmo lugar. O Rio Grande do Sul, que tem essas... Em 1941, 42, teve situação muito semelhante. Então, não é o uso humano que está mudando o clima. Quem muda o clima é o Sol. E tem o pessoal que estuda a relação Sol-Terra. Tá? Então, assim, o Sol... sem ninguém saber por quê, tem um número de manchas solares que aparecem, você vê a olho nu, você põe uma lente boa, um filme escuro para poder filtrar, e você vê as manchas solares. Essas manchas solares estão sendo observadas desde 1400 e pouco. Tá? Aí ele tem um ciclo, elas aumentam, depois diminuem, aumentam. Entre 2 mínimos, são 11 anos aproximadamente, 10 anos e meio, 11 anos e meio. Muito bem. Então, quando ela está no mínimo, né, de massa solar, o que é que acontece? O que o Sol, no máximo, o Sol joga no espaço, as manchas solares são explosões nucleares, e fazem explosões de campo magnético. O campo magnético não explode, é explosão nuclear no Sol. Aí ele lança no espaço muita matéria ionizada, tá? E campos magnéticos associados. Vem para o sistema solar todo, é coberto com aquilo. Quando isso acontece, o fluxo de matéria galáctica que passa pela Terra, tá, não é atingido, que é protegido por essa camada.
Muito bem. Mas quando a mancha é mínima, não tem essa proteção, a mínima, o fluxo internacional chega à altura da Terra e gera nucleação de nuvens. As nuvens aumentam. Então está constatado com fotografia de satélite durante os últimos 40, 50 anos, que aumenta muito a cobertura de nuvem na Terra de 11 em 11 anos. Então é o Sol que manda esse ciclo solar. Tá bom? Então, resultado, você pega mudança climática e vai para Noé, que fez uma arca que ele sonhou que ia ter um dilúvio, aquele troço todo. Aquilo foi mudança climática. Pô, né? Desde aquela época, né? E Então, Fernando, falando agora um pouco do seu lado pessoal. A gente falou muito de projeto aqui, acadêmico, mas o senhor também não está parado na sua vida cotidiana, né? Não, mas segredo. No momento, minha preocupação é a formação dos professores para o ITA, a minha bateria, né, que eu estava quase conseguindo, vai gastar uns 120 milhões de dólares para botar esse troço no mercado. Eu tenho o modelo, mas eu não tenho ainda o modelo pré-série. Esse que eu estou fazendo no momento. Vai gastar mais uns 2, 3 meses para estar pronto. Mas aí eu procurei financiadores para fazer as 3 fábricas. Do país do financiador, do Brasil, que São José dos Campos, e dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, para fazer, você tem que liberar o troço no Instituto de Pesquisa do governo americano, e fica lá perto de Chicago. Tá? Aí eu vou levar esse modelo pronto para lá, para eles constatarem que eles estão desenvolvendo bateria lá há anos e não chegam a conclusão nenhuma. Eu vou mostrar minha bateria. Se ela passar nos testes lá, então eu abro o mercado americano. E, aí isso, eu estava conseguindo no país próximo a Israel, o financiamento, o Líbano. É uma família muito rica no Líbano, que mora em São José, entrou em contato com as heranças dele lá, ia fazer esses investimentos. Aí deu um azar danado, começou a guerra de Israel, e no Líbano tem uma função de terrorista chamado Hezbollah, e o Hezbollah começou a atacar Israel. Aí o pessoal do dinheiro do Líbano, os bancos de lá se recusaram a fazer remessas para o exterior na quantidade que eles precisavam. Aí eu descobri outro grupo árabe, eu estou tratando com eles agora, fazer na Arábia Saudita, eu acho que leva mais uns 2 meses ou 3 meses, negociar com o árabe é muito difícil, mas já mandei gente lá, já está encaminhado. Mas isso leva tempo. Então, e tempo para mim é muito importante, porque eu tenho muito mais passado que futuro. Né? Mas então, eu quero agora que o senhor dê uma dica para nós aqui. Ó. Exatamente. Para quem está ouvindo, né, vendo a gente. Também, quero que o senhor conte o segredo para chegar aos 100 anos de idade tão bem, né? O seu segredo é não deixar de pensar, desenvolver boa educação e criar desafios. Ou melhor, criar desafios não perder as grandes oportunidades que aparecem no seu caminho. Vão aparecer. Apareceu, você se prepara para elas e sai na frente dos outros que não se prepararam. Tá? Bom, perfeito. Bom. Gabriel, tem mais alguma pergunta? Cara, acho que a gente falou tanto aqui, né? Foi realmente um aprendizado. A gente pega esse papo para refletir e aprender, porque a gente quer estar como o Fernando aí, né? Acho que é um exemplo para todo mundo, não só de vitalidade, mas também de mente, assim. Né? E você tem que prestar atenção à saúde, né? Com certeza, isso é fundamental. Academia, sempre. Falou que faz academia, né? 3 vezes na semana musculação? Segunda, quarta e sexta, eu tenho uma pequena academia lá no sítio que eu moro, tá? E eu tenho um personal trainer que vai lá e nos treina, eu e a Márcia. Aí, até nas terças e quintas, eu faço pilates, que é alongamento aqui na cidade. Mas isso é importante, você tem que manter movimento, circulação e o coração funcionando bem. Perfeito. Então você tem que ter. Eu tenho 4 ou 5 médicos que eu escolhi. Olha, eu acho que o mais importante hoje de pensar é uma escola que ninguém valoriza, não paga nada. A escola da vida. Você tem que absorver todos os ensinamentos que você tem, se você está alerta com o que acontece em seu redor. Tá? De que uma certa importância. Não vai se preocupar com o sexo de pinto, de lesma, isso aí é coisa para pesquisar louco. Tá? O Fernando é um livro, né? Exatamente. É muita história, é muita experiência. A gente gostaria muito de agradecer sua presença. É um prazer enorme para nós estar falando com o senhor. Ter se disponibilizado para vir até aqui também, né? É uma realização, tanto para mim quanto para o Gabriel. Com certeza. Gabriel, com certeza. É muito bom e a gente só agradece.
mais vezes. Volte mais vezes, Para exatamente. conversar mais conosco. Só agradecer mesmo, muito obrigado. Quando tiver um negócio avançado lá, um pouco mais desses programas atuais, eu vou chamar vocês para vocês verem os Isso, resultados. conta tá bom? pra gente, por favor. Queremos ver. Estamos Está- ansiosos já para ver. Estaremos por lá. Quero agradecer também, Gabriel, pela Obrigado, eu que Vou dar- agradeço. Foi vou dar pra vocês uma aula, né? Assistiram uma aula de física com o professor com o prêmio Nobel. Tá? A gente é de humanas, mas a gente encara o desafio. com certeza. E quero agradecer a você também que acompanhou a gente nesse podcast. Esse episódio e os outros também ficam disponíveis no nosso site, spbmais.com.br, assim como no nosso YouTube e no nosso Spotify. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado.